Boa tarde, meus queridos. Entrando uns minutinhos antes para dar tempo de todo mundo entrar, receber as mensagens aí enviadas pelo Facebook de aviso. Amém. Estamos aí no nosso 31º dia. Estamos chegando aí ao fim de mais uma jornada. Faltando agora apenas 9 dias, né? 31º dia. Chegamos. Testando o som aqui, né? Boa tarde, a paz do Senhor. Dona Zilda. Ó, Dona Zilda, tomei o chá. Tava 228 antes de eu tomar, foi na quarta-feira, eu tomei ontem, quarta-feira, antes de ir para a igreja. Aí eu tomei ele antes de ir, saí de casa com 228. Na hora que eu cheguei em casa já estava 178, olha que maravilha, que bênção. Só que eu tomei uma xícara só um pouquinho, né? Mas já estava 178. Hoje de manhã eu fui medir, ele permaneceu no 178. Em jejum eu não tinha tomado chá ainda. Eu tomei à tarde agora. Eu vou medir novamente no final do dia para ver como é que ficou, né? Estou tomando os mesmos remédios e o chá. Acredito que ele tenha ajudado. Muito obrigado, viu? Bem que a senhora falou, né? Agora vamos esperar que faça o milagre que a Priscila disse, que é de emagrecer. Aí já ajudava bastante, né? Baixar a glicemia e emagrecer. Um chá desse, a gente engarrafa eles e vende. Olha que beleza. Não, mas agora sem brincar, baixou para 178. Tô ótimo, tô melhor. É que os sintomas dos pés, aquelas coisas todas, né, que o diabetes causa, não que eu vou perder meus pés, gente, mas eu sinto dores há muito tempo que configura numa neuropatia, né? Os médicos ainda não... O médico ainda não fez os exames, sabe como é que é, né? E então eu preciso fazer, mas eu sinto muitas dores, eu tomo outro remédio para controlar isso, mas não resolve muito. Mas graças a Deus, Dona Zilda, tô bem, tô melhor, sim, tô melhor. Tirando o cansaço, essa coisa toda, a gente tá bem. Boa tarde, Dona Maria do Carmo, tudo bem, Carminha? Glória a Deus. Como tá o seu Hélio? Fala aí pra gente, como é que tá o seu Hélio, se ele tá bem, se tá tudo ok. Gustavo Tridapali, tudo bom, meu querido? Gustavo tá aí com a gente também hoje. Deus abençoe sua casa, sua família, prospere os seus negócios. E assim seja. Nice acabou de chegar aí também. Já estamos lá quase na hora de começar, 4 horas e 1 minuto. Né? Hoje, de um dia aí nublado, estranho, né? Parece que vai chover, né, gente? Que coisa. Bom, estamos aqui para mais um dia. Temos aqui a nossa lista de oração. Amém. Nossa lista vai melhorar em nome de... Opa, vou com certeza, Dona Zilda. Isso eu creio. Eu creio que Deus é bom. E... Eu sei, Nisso, você estava com meu sogro lá para Araçatuba, né? Ô, mulher que gosta de Araçatuba. Né? Mas tudo bem, a gente entende. Fica aí gravado para ver depois, não tem problema, tá? Depois que a gente acabar essa sessão toda, eu vou colocá-la no YouTube, lá no canal, no meu, e no canal da igreja. Então vai ter disponível isso aí para todo mundo ver, lá no canal do YouTube. E tem aí na página também da igreja, né? Para todo mundo acompanhar depois. Bom, a respeito das orações, alguém tem mais alguma oração a pedir para a gente poder anotar aqui, né? A família da... Vamos só dar uma passada limpa aqui, trocar de papel, que meu papel já virou bagunça, tá? Vou demorar um pouquinho por causa disso.
A família da Dilma, da Dina Andreata, da Dina Andreata, do Valmir, Alex Tomazini, da Suzelaine Tomazini, pela Anice, sempre, pela Dona Zilda, pelo Frank Macron, pelo Hélio, irmão da Carminha, e pela Olga, né? Sim, vamos continuar orando. Graças, paz, Carlão. Mas estou bem, acabei de fazer o sonho. Pena que eu não posso comer. Você viu falando com a Dona Zilda agora, né? A respeito da diabetes, de jeito nenhum, eu vou ficar só no sonho. Não vou poder comer o sonho. Carminha disse que o seu Hélio já está bem melhor, mas vamos continuar orando. Em nome de Jesus, sim, por mim, né? Pelo Carlos, pela nossa igreja, pelo nosso país. Esqueci da Alice aqui, ó, Alice Souza, né? Pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa nação, pelo mundo, né? Nós precisamos nós possamos aí orar por eles e saber que Deus é bom e a vontade de Deus sempre prevalece. Bom, as orações ficam no final, tá? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, já te agradecemos aqui agora, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos contigo e falar e aprender mais das coisas que vêm de Ti. Que o Senhor venha acrescentando cada dia mais fé, discernimento, sabedoria e conhecimento da Tua Palavra. Encha-nos com Teu poder e o Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua graça não nos deixe, Senhor, em nenhum momento. Que Teu Espírito não se afaste de nós em nenhum momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Nosso 31º dia, o avivamento tira da escravidão. E que verdade, né? O avivamento nos tira da escravidão. Nós falamos muito a respeito de estar escravizados em um pensamento ou em homens que têm a sua doutrina e a sua visão como máxima e que conhecem a palavra, que até usam a palavra a seu favor, mas escraviza pessoas. E o mais impressionante é que esse lance de escravizar pessoas é algo que vem, que não é de Deus, é algo que vem do inimigo. Então significa que essa pessoa está sendo grandemente usada pelo inimigo. Por isso que a palavra, eu acredito que a palavra diz, se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Porque se forem trevas e essas trevas forem grandes como diz a palavra, essa pessoa ela não vai ter a oportunidade, a chance de enxergar o que ela está fazendo mais. E ela cai nessas trevas de tal forma que modifica completamente. Não é que modifica completamente, na realidade, mostra completamente aquilo que aconteceu lá no princípio. Aquilo que aconteceu lá no Éden, aquilo que aconteceu com Adão e Eva. E aquilo que Deus disse que ia acontecer com o homem. Que a terra ia perder a identidade, que o homem ia perder a identidade, o homem já não ia ser mais a semelhança, a imagem e semelhança de Deus e coisa e tal, certo? Você vê que os primeiros filhos de Adão e Eva já não nascem com a imagem e semelhança de Deus, mas com a restauração da aliança, com a propiciação e com o fato de Deus ter enviado Cristo, que é o plano perfeito, o seu plano de salvação para cada um de nós,
no decorrer do tempo, com o ensino correto, com as doutrinas corretas, com a forma correta de se ensinar e discipular pessoas, essas pessoas voltam novamente ao Pai e voltam novamente à sua identidade anterior. A semelhança do Senhor, nós somos espírito. Nós somos espírito e Deus é espírito. Certo? Se Deus é espírito e nós somos espíritos, já existe uma identificação. Já existe algo que nos identifica com Deus. Já existe algo que nos coloca diante de Deus e nos faz ser mais parecidos com Ele. Então, nós precisamos buscar de todas as formas esse arrependimento e esse avivamento em mim e em você. Nós devemos buscar isso. E este avivamento que nós devemos buscar, ele nos tira da escravidão, porque ele nos revela todas essas coisas. Aquelas grandes trevas que falam a respeito dos olhos são dissipadas porque a luz começa a chegar. A luz chega e dissipa a treva, e essa luz é Cristo, e essa luz é a palavra, e essa luz é o Evangelho. Então nós devemos buscar com toda a força do nosso ser e com todo o anseio e desejo que nós temos, este Evangelho que é a verdade e a vida, este Evangelho que é Cristo. Vamos aqui ao que o nosso querido Edson Queiroz escreveu. O livro de Esdras, e nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, na época entre Esdras e Neemias, falar a respeito da reconstrução dos muros do templo e da restauração do povo de Israel naquele tempo. Certo? O livro de Esdras registra um dos avivamentos entre o povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. Você pega lá Jeremias, se você for ver, Nabucodonosor foi colocado por Deus para que aquele povo fosse levado em exílio. E quando nós falamos de Neemias e Esdras, você vê lá no começo do livro de Neemias recebe uma visita de um irmão, de um parente, né? E ali ele pergunta, ele curioso para saber do seu povo, ele pergunta como que está o nosso povo. Aí ele recebe a notícia que uma parte do povo estava ainda no exílio, outra parte estava já em Jerusalém, Israel, passando fome e sede, vivendo de nada. E aí ele se entristece, senta e chora, que é aquela cena maravilhosa do homem que respira, que senta, chora, ora, respira fundo e se levanta, porque Deus é o apoio, Deus é a fortaleza desse tipo de gente, tipo que nós devemos ser. Quando eu falo esse tipo de gente, é o que nós devemos ser. Aquele que quando recebe uma notícia ruim, sim, se senta, chora, entristece, mas sabe que Deus é o Senhor. Levanta, respira fundo e faz o que Deus nos chamou para fazer. Amém? No exílio longe de Deus. Então vamos lá, o livro de Esdras registra um dos avivamentos entre o povo de Israel que estava no exílio na Babilônia, longe de Deus, envolvido com costumes daquela nação. Então eles receberam algumas coisas daquela nação, eles foram se acostumando, porque foi um tempo grande de exílio. Mas Deus soberanamente toca nos corações dos líderes da Babilônia e permite que os israelitas voltem à sua cidade para restaurarem o templo e a adoração ao Deus dos céus. Ali já não era mais o rei da Síria, no caso, Babilônia, já não era mais Nabucodonosor nesse tempo, já era Artaxerxes. Neemias era o copeiro de Artaxerxes. Então, quer dizer, o relacionamento dele com o rei era tão bom. Ele era o copeiro, era o cara que experimentava a comida antes do rei, era o cara que, se a comida tivesse envenenada, ia morrer primeiro. Então era um cara de confiança, certo? Era um cargo de confiança. Deus coloca pessoas em cargos de confiança para poder mover nações, para poder mudar nações. Eu não sei o que acontece na nossa é o contrário. Pessoas que são consideradas pessoas de Deus estão nos cargos de confiança, nos cargos de poder, fazendo e desfazendo sem... É fácil entender, mas eu não quero falar, certo? É fácil entender o que está acontecendo, mas eu não vou falar. Você já sabe o que está acontecendo. Só para falar para vocês, o avivamento tira da escravidão. Aí você vai entender o que eu quis dizer, certo? Há alguns detalhes importantes nessa história. Vamos agora? 1. O avivamento vem com o ensino da palavra, e isso é muito importante.
A questão é, será que os cristãos de hoje estão sendo ensinados da forma correta? Será que os cristãos de hoje eles estão não só sendo ensinados, às vezes sim ensinados da forma correta, mas estão querendo viver essa vida? Será que de fato são cristãos ou simplesmente estão ouvindo essa mensagem como se fosse qualquer livro de contos ou histórias? Claro, mediante a uma restauração e um avivamento, corações são mudados, pessoas se voltam para Cristo. Sem esforço nenhum, apenas acontece porque o Espírito Santo faz com que isso aconteça. Mas muitas pessoas hoje, elas vão a Cristo por desespero, elas vão a Cristo, não vão a Cristo na realidade, elas vão a esses lugares por desespero, porque viram certa vez na televisão que alguém conseguiu e deu certo. E essas pessoas se juntam naqueles lugares como escravos. Isso acontecia também em Israel. Isso aconteceu, lembra, nos 40 dias que Moisés esteve no monte recebendo as leis de Deus, e quando ele desceu, as pessoas já estavam adorando um bezerro? As pessoas precisam de alguma coisa. Hoje nós não precisamos, porque o véu se rasgou de cima a baixo, nós não precisamos mais de intermediário, nós temos apenas o sacerdote, um rei, um Messias, Jesus Cristo, que nos liga ao Pai. E ponto. Deixa eu só responder aqui. E aí, nós precisamos compreender essas coisas e voltar à realidade de quem nós somos, certo? E o ensino da palavra nos leva à verdade e à realidade. Vamos lá, vamos continuar? Esdras capítulo 7, verso número 10, se você quiser acompanhar, nós vamos percorrer bastante a Bíblia. Mas se não quiser, apenas ouça, preste atenção e anote para depois você ler. Esdras, livro de Esdras, capítulo 7, verso número 10, diz o seguinte: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos, mandamentos aos israelitas. Então Esdras se dedicou a aprender, a conhecer, a estudar a palavra, e através daquilo que vinha, que ele compreendia, que o Espírito Santo, que descia, naquele tempo o Espírito Santo não habitava, ele vinha. Então o Espírito Santo, acredito que ele estava sobre Neemias, e ele compreendia, ele estudava, ele aprendeu para poder ensinar ao povo. E isso, o povo, ouvindo essas palavras maravilhosas como hoje, e simplesmente pequenos textos, as pessoas se convertiam e se entregavam a Deus. É maravilhoso. Esdras tinha uma posição pastoral. Como líder do povo de Deus, os pastores das igrejas têm a mesma responsabilidade de dedicar-se a estudar, praticar e ensinar a palavra. É importante que pastores e líderes das igrejas ensinem o que é verdadeira vida cristã. Então, se os nossos líderes eles caminharem por outros caminhos e buscarem outras coisas, eles vão encontrar outras coisas e vão ensinar aquilo que não é evangelho. Mas aquele que se dedica, assim como Esdras, aquele que busca conhecer a palavra de Deus para levar o povo de Deus até Ele, que é a função dos pastores hoje, é levar o povo de Deus até Deus, certo? Encontrar a Deus e conhecer a Deus e entender a Deus, que é a função daquele que ensina, do mestre, conhecido lá como Rabi. Eu fiquei ontem intrigado quando eu estava ouvindo uma passagem da Bíblia. A Jaque ontem na pregação, ela falou assim: mestre, e lá naquela passagem da grande pesca, que eles vão pescar, não pegam nada e voltam, Jesus, olha, é o seguinte, vai lá e joga de novo pro lado direito. Aí ele diz: mas mestre, nós pescamos a noite inteira. Para você ver, eles já olharam para Jesus Cristo e sabiam que ele era Rabi, que ele era um mestre, um Senhor. Hoje nós não reconhecemos isso. Por quê? Porque será que as pessoas elas não se comportam como? Qual era o comportamento de Jesus para ser reconhecido num dia de manhã
caminhando pela praia e ser reconhecido como Rabi. É claro que André, irmão de Pedro, já conhecia, falar, aquele ali é o Rabi, aquele é o mestre que está ensinando, falando de Deus lá. Mas ainda assim é preciso você olhar para essa pessoa e reconhecer ela como Rabi, como mestre, certo? E essa pessoa, para isso, ela precisa se dedicar assim como Esdras e colocar o seguinte: os pastores de igreja têm a mesma responsabilidade de dedicar-se a estudar, praticar e ensinar a palavra. E isso é importante. 2. Jejum e a oração são base para o avivamento. O jejum e a oração são a base para o avivamento. O relacionamento com Deus e a prova de que a nossa carne está subjugada ao Espírito através do jejum é muito importante. Nós precisamos fazer isso sempre. Um dia na semana, retirar um alimento, uma vez ao mês, fazer um jejum, convocar um dia de jejum para toda a congregação. Isso são coisas que a igreja deve voltar a fazer. Muitas fazem. E para você ter noção, as que mais fazem esse tipo de coisa são as neopentecostais. Sim. Uma coisa eles entenderam, que a dedicação, a entrega traz milagres. Uma pena, nem todas, tá? Uma pena é que algumas delas usam isso como ferramenta para subjugar pessoas. Mas isso é muito importante nos dias de hoje. Nós devemos ter essa prática. Nós precisamos ter essa prática. Um dia na semana, uma vez a congregação, a igreja toda por mês, convocar um santo dia de oração, jejum e dedicação e consagração ao Senhor. Uma vez por mês, custa. São 4 reuniões de oração por mês. Às vezes as pessoas elas frequentam apenas os cultos de domingo, que são 4. E são mais 4 cultos durante a semana. Uma quarta-feira por semana, um domingo por semana, uma reunião de oração por semana. E ainda assim, no culto de quarta quase ninguém aparece, na reunião de oração então, somente no culto de domingo. Mas eu respeito a posição de todos, só estou chamando atenção para esse fato. Esdras capítulo 8, verso 23, jejum e oração são base para o avivamento. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Olha só, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. É interessante você ler todo o contexto aqui, tá? Ler todo o contexto desse texto aqui. Qual foi a bênção que eles procuravam? Eu lembro aqui no Avivamento Verdadeiro, lá no TSD, a parte onde Esdras se coloca diante do povo, falando e ensinando a palavra de Deus. Certo? O líder levou o povo a jejuar e a orar, no processo de restauração do culto e adoração a Deus, um processo de restauração de vidas. Nós, pastores, devemos mobilizar jejum e oração em nossas igrejas para que venha o avivamento espiritual. Amém, dona Carminha, tá vendo? E a senhora recebe quantas bênçãos por causa disso? A certeza e a convicção de que Deus responde a sua oração, né? E muitas vezes eu, por exemplo, já não tenho essa prática de 2 vezes, eu faço uma vez por semana. Quando eu faço esse propósito, às vezes eu deixo passar, certo? Eu não me atento, e isso aqui chama a minha atenção, estou chamando a atenção de vocês, chamando a minha, tá? Prestem atenção, não estou chamando a sua atenção sem chamar a minha, em nome de Jesus. 3. O líder deve estar consciente do pecado do povo. Esdras conhecia o pecado do povo. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá, qual que é o texto? Esdras capítulo 9, versos de 2 a 4. Olha o que diz o texto. Esdras capítulo 9, versos de 2 a 4, diz o seguinte: eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nesta atitude infiel, jugo desigual. 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante da palavra do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então,
Esdras se horroriza com aquilo, rasga suas vestes, porque os homens de Israel casaram-se com pessoas daquele povo, e a gente sabe o que acontece toda vez isso aconteceu. Eles se misturavam com povos, e as mulheres, você vê que acontece isso com Salomão, as mulheres começam a influenciar, e aquilo começa a entrar, e aqueles outros deuses pagãos, e isso acontece conosco também. A reação de Esdras ao saber do pecado do povo foi radical. Ele tinha consciência do quanto o pecado entristece a Deus e traz desgraça à nação. Os pastores e líderes das igrejas deveriam ter a mesma consciência. O nosso pecado elimina a bênção do Senhor. Deus é santo e quando vivemos na prática do pecado, não teremos seu favor. Entendeu? Vamos ler de novo? A reação de Esdras ao saber do pecado do povo foi radical. Ele se arrepende, se coloca diante de Deus pedindo perdão pelo seu povo e instrui o povo. Ele tinha consciência de quanto o pecado entristece a Deus e traz desgraça à nação. Ele tinha essa consciência, mas o povo não. Era um costume já deles, né? Os pastores e líderes das igrejas deveriam ter a mesma consciência. O nosso pecado elimina a bênção do Senhor. Deus é santo e quando vivemos na prática do pecado, não temos seu favor. Deus não ouve as orações. Você não sai da presença dele, mas ele não ouve as orações. Então, nós precisamos nos arrepender dos pecados e jogar fora aquilo que não é santo, aquilo que não é puro, aquilo que não agrada a Deus. E isso é difícil nos dias de hoje. Às vezes nós carregamos coisas que nos afastam. Nós adoramos coisas que nos afastam dessa presença maravilhosa. 4. O líder deve pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Função do pastor, se colocar de joelho todos os dias e orar pela sua igreja e pedir perdão pelas falhas de seus membros? Sim. Mas ele precisa fazer essa coisa anterior aqui, que nós falamos, ensinar, doutrinar, mostrar o caminho, também. Hoje nós vemos muitos fazendo essas ações de pedir perdão pelo seu povo, de se colocar em altares, ir aos montes, mas ensinando a palavra errada. Eles fazem isso por mérito, eles fazem isso porque querem algo, porque estão buscando algo de Deus e não o favor de Deus para aquelas coisas necessárias, mas aquilo que agrada essa vida. E nós sabemos disso e nós vimos isso direto. Vamos lá? Esdras, capítulo 9, versos de 5 e 7. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. E orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, por que os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e a nossa culpa sobe até os céus? Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Por quê? Porque o povo estava sendo infiel a Deus. O povo estava se dando em casamento com povos pagãos. Mas Esdras se coloca no chão envergonhado. Ele mostra o pecado do povo, ele conhece o pecado do povo, ele coloca o pecado do povo diante de Deus e diante do povo. E ali Deus ouve a oração. Deus ouve a oração de Esdras. Esdras sentiu-se envergonhado e numa atitude de humilhação, orou e confessou o pecado do povo. Clamou a misericórdia de Deus, pediu perdão e restauração. Da mesma forma, os pastores e líderes devem estar conscientes dos pecados da igreja e da nação e pedir perdão a Deus. Mas isso tem que agir de forma verdadeira, gente, não política. Tem que ser verdadeiro. Tem que rasgar o coração, tem que rasgar as vestes. Tem que jogar pó na cabeça, tem que colocar a cara no chão. Temos feito isso? A nossa nação está tão podre, tão perdida, tão desanimada. Quando nós vemos tudo que está acontecendo hoje, a situação e pessoas perdendo emprego por causa dessa pandemia, tudo bem que agora o governo não vai conseguir fazer muita coisa e está fazendo o que dá para fazer também.
certo? Não adianta você virar para a pessoa e falar, olha, o governo não está fazendo nada. Está fazendo, tem que fazer o que faz. Ele se preocupa com a saúde, mas se preocupa com a economia. Porque um país sem economia morre. Um país sem economia cai. E é isso que as grandes nações desejam, principalmente de um país como o nosso, cheio de coisas, cheio de minério, é um país autossuficiente, que se escraviza aos outros porque o povo não luta a favor da sua própria nação. Se nós fôssemos patriotas como os americanos, meu amigo, nós seríamos uma potência mundial também. Talvez hoje nós estaríamos praticamente passando por essa pandemia sem crise. Mas você imagina, aí você fala, não, mas o governo tem muito dinheiro, agora você imagina essa liberação de R$600 por pessoa sem trabalhar. Podia ser muito mais, é claro, mas se ele aumentar esse valor, será que a economia do país aguenta com tudo fechando? Aqui Penápolis de novo vai ter que fechar, vai abrir durante 4 horas. Salões, barbearias, clínicas estéticas vão ter que fechar. Como essas pessoas vão comer e sobreviver? Porque o nosso povo não entendeu. Os nossos líderes não entenderam, a nossa nação está podre, fétida, um lixo. Mais escândalos aparecendo na televisão. 5. Deus começa a agir e acontece um quebrantamento. E quando os líderes da nação se prostram ao Senhor, Ele começa a agir e faz um quebrantamento, que é o primeiro passo para o arrependimento. Esdras capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo, olha só o que ele fez. Ele se prostrava, ele chorava, se desesperava, se humilhava diante de Deus. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. E o povo reconhece o seu pecado, gente. O povo não está fazendo isso. Meu Deus, o povo não está reconhecendo o seu pecado, a sua falha. Não tá. E quando o povo reconhecer isso, cara, nós daremos um passo imenso para que esse avivamento chegue, para que a nossa nação mude, para que as coisas aconteçam. Mas vamos ler o texto de novo, de Esdras 10, verso 1. Enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente, eles entenderam, eles compreenderam, eles tiveram ali a consciência, a convicção do erro e da falha e do pecado deles. E ali eles se rasgam, se quebram diante de Deus e Deus começa a fazer, Deus começa a agir. Notem que Esdras estava orando, confessando e chorando, e o povo todo começou a chorar amargamente. Com certeza foi uma atuação poderosa do Espírito Santo. Levar este povo a conhecer um pecado que estavam cometendo há anos, sem qualquer convicção, só pode vir de uma atuação de Deus. O povo reconhece porque Deus mostra. E naquele momento, Esdras quebrantado, reconhecendo, Esdras que já via o erro, Esdras que já via a falha daquele povo, o pecado de se casar com com mulheres pagãs e trazer para dentro do seu povo o paganismo, o pecado. E o povo ali, com aquela oração, começa a se quebrantar por dentro, enxergando sua falha e seu erro. Se não é Deus fazendo isso, meu amigo, o homem nunca vai conseguir reconhecer o seu pecado. Hoje nós temos a atuação do Espírito Santo em nós, e é Ele que traz a nossa consciência e o nosso pecado. E ainda assim muitos acham que é uma falha de consciência, tá tudo bem, tá tudo certo. Pensa, olha, cometi um erro, meu Deus, como eu fui, nossa, não, passa rapidinho, esquece, porque a situação vem e ele usa novamente a mesma tática. Infelizmente, hoje o povo apresenta desculpas para o seu pecado, achando que é normal praticar atos contrários à palavra de Deus. Desculpas tais como: ninguém é de ferro, eu tenho direito de ser feliz, Deus compreende a minha situação, a carne é fraca, etc, etc. Acontecem regularmente em nossas igrejas, mas quando há a real ação do Espírito Santo, reconhecemos o pecado. Coisas que outrora aceitávamos como normais, agora compreendemos que são terríveis aos olhos de Deus. O avivamento faz isso. Então, enquanto o avivamento, vamos reduzir, o avivamento pessoal, que no caso a conversão, não acontecer de fato dentro de nós e em nós,
como que ela vai poder expandir e acontecer localmente, regionalmente? Mas nós temos essa convicção ou continuamos daquele jeito? A gente vê relacionamentos acabando por dureza de coração, por falta de entendimento entre as partes. E a pessoa fala, mas eu mereço ser feliz. Você escolheu casar para ser feliz e fazer a outra pessoa feliz primeiro, e não você. Mas a outra pessoa também tem que te fazer feliz, eu concordo com isso. Mas e a luta que vem com o relacionamento, com o casamento, com tudo isso? Sou casada há 10 anos, 11 anos com a Camila, cara. Vai fazer 12 anos. Você acha que a gente não teve percalços altos e baixos? Você acha que a gente não passa por crise no relacionamento? Crises que se eu ou ela, se a gente não levar em conta tudo que já passamos e o amor que a gente sente um pelo outro, mas o amor acabou. Não é que o amor acabou, é você que esfriou ele dentro de você, porque você está procurando outra coisa na sua vida. 6. O povo confessa e abandona o pecado, gente. Isso é a ação de Deus, poderosamente a ação de Deus. Esdras 10, versos de 2 a 3. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos sacerdotes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedente dos povos vizinhos. Mas apesar disso ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Esdras 10, versos 2 e 3. Rodrigo Gonçalves está assistindo, meu amigo. Que saudade de você, cara. Tudo bem, mano? Tão perto e tão longe. Então, gente, nós vemos aqui o povo confessando e querendo abandonar o seu pecado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui em casa e conversando com ela eu fui bem sincero a respeito de mim. Eu falei que faz 5 anos aproximadamente que eu tomei jeito, de fato. Às vezes a gente, para não perder alguma coisa, a gente faz coisas que não deveríamos fazer. Mas chega um determinado tempo que Deus fala assim, olha, eu vou tirar de você aquilo que te faz ser assim. E Deus vai e retira. Dói. Isso acontece aqui. Eles tinham que deixar os filhos e as mulheres irem embora, mandar eles embora do povo de Israel. Creio que muitos aqui falaram que não, por amar demais aquela mulher, ou por amar demais os seus filhos, mas isso tinha que acontecer. Tanto que eles falavam, vamos fazer um tratado com Deus, vamos mandar nossas mulheres e os filhos delas embora. Mas hoje você está afim e com vontade de mandar aquilo embora que te faz pecar e desobedecer a Deus? É muito difícil, né? É muito difícil. O povo reconheceu o pecado, pediram perdão e decidiram deixar de praticá-lo. Há muita gente brincando com Deus, confessando o pecado, mas continuando na sua prática. E é impressionante. Amém. Tá vendo, Dona Maria do Carmo? Com todas as lutas e percalços, somos felizes. A Bíblia diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Pode esconder o seu pecado das pessoas, mas de Deus nunca. E quem esconde o pecado não prospera, por mais que seu pastor pregue sobre prosperidade. Entendeu? Por mais que faça isso, se você esconde o seu pecado e você não entrega, e você não para de praticá-lo, o correto é confessar e abandonar para alcançar a misericórdia e o favor de Deus. E não é simplesmente para receber as coisas, gente. É para ter uma vida de fato com Deus. Porque ai de nós se pensarmos, vou parar de fazer isso aqui só para receber um favor de Deus. Misericórdia não é isso não. É ter uma vida com Ele, é saber que é com Ele o nosso futuro.
É para Ele que nós vivemos, é com Ele que nós andamos, é para Ele que nós somos feitos. Amém? Que tremendo avivamento ocorreu entre o povo de Israel por causa da palavra de Deus. Reconheceram o pecado, se arrependeram, pediram perdão, consertaram as coisas e voltaram para Deus. Será que a nossa nação experimentará um avivamento como este? Sem dúvida, afinal estamos jejuando e orando a Deus. Responderá, estamos orando e jejuando e orando, e Deus responderá, iniciando um movimento de volta para Ele em nossas igrejas e em nossa nação. O que mais nós falamos aqui neste livro foi a respeito de arrependimento, e é o que mais nós vamos falar ainda mais agora para o final. Arrependimento e mudança de vida, arrependimento e mudança de vida. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Quantas vezes você ouviu nós falarmos esses textos? Quantas vezes você vai ver nós falarmos isso aqui ainda? Para que a gente tenha um avivamento, convicção de pecado, se humilhar, se arrepender, orar e jejuar. Quantas vezes nós falamos isso? Nós precisamos inculcar essas coisas e começar a prestar atenção nas coisas básicas do cristão, nas coisas normais, não básicas. Porque tem uma coisa que o cristão ele tem, essa convicção e essas coisas normais, certo? Mas o que acontece é o seguinte, nós falamos também muito a respeito dos nossos líderes e pastores, sim. Muitos cometendo falhas, muitos cometendo erros à hora de ensinar a palavra, trazendo outras realidades que já foram, não banidas, mas que já foram resolvidas lá naquele tempo, trazendo o jugo de novo sobre as pessoas. Judaísmo, monergia, judaísmo, gnosticismo, ateísmo, o ateísmo, gente do céu, ele tá tão enrustido em pessoas, cara, que dá até medo, velho. Sério. E nós vemos essas coisas acontecendo ao nosso redor, alguns se apavoram ou acham normal e são seduzidos por isso e acham interessante porque é bonito. Mas a palavra de Deus ela é nítida e clara quando ela diz que tudo isso é lá atrás, o véu se rasgou e nós estamos ligados a Deus. Por isso o título de hoje é o quê? O título de hoje fala a respeito disso. O avivamento tira da escravidão. E muitos têm escravizado pessoas, a mente, o coração, o espírito anda escravizado e sem saber o que fazer. Esdras foi este homem que se colocou para aprender, para buscar, para conhecer e ensinar a verdade naquele tempo, para aquele povo, naquela época, logo depois do exílio. Assim como Esdras, Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros, que era o lugar seguro. Quantas lutas Neemias e Esdras passaram. E ali nesses dois livros que você vai ler, de Neemias e Esdras, se você tiver curiosidade, é muito bom você ler os dois, porque fala de uma época de Israel onde Deus restaura as coisas. Através de Esdras, Neemias e muitos outros que os acompanhavam. E como tinham muitos outros para destruí-los também. Então, a nossa relação com Deus, ela precisa ser restaurada com a palavra de Deus, com o jejum e com a oração. Vamos retirar de nós o peso de algumas doutrinas, o peso de coisas que já não tem mais valor. Certo? Leia, veja Paulo falando que é escravo de Cristo, mas quando ele fala escravo de Cristo, ele fala escravo das coisas que Cristo nos ensinou, da beleza desse evangelho, da liberdade do evangelho, do ensino, da palavra. Diga não mais a essa escravidão mental, essa coisa de que nada a ver, sabe? Não vá contra a palavra de Deus, não. A
Pregue a tempo e insta tempo a palavra de Deus, em todo tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela família de Nã Andreata, Valmir, Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, pela Anice, Dona Zilda, Frank Macron, pelo Hélio, irmão da Carminha, pela Olga e pela Alice Souza e família. E hoje, motivos de oração. Ore para que os pastores preguem a palavra com poder e autoridade. A palavra. Ore para que o povo de Deus reconheça o pecado, que haja arrependimento, quebrantamento e volta para Deus. Ore para que haja concertos na igreja, que o povo abandone a prática do pecado. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha com poder e graça e misericórdia sobre nós, Senhor. Traga a luz aonde há escuridão e trevas, Pai. Abra os olhos, tira as escamas de Dagon daqueles que ainda não conseguem enxergar. Ou se um dia enxergaram, Senhor, voltem a ver nitidamente o que o Senhor quis dizer e ainda fala e ainda grita aos nossos corações, ó Pai, através do Espírito Santo. Para que os pastores preguem a palavra viva, a palavra verdadeira, sem julgo, sem peso, mas a palavra de Cristo, aquele Cristo que morreu por mim, por você, que morreu por nós, em nome de Jesus. Para que o povo de Deus reconheça o seu pecado, se arrependa dos seus pecados, largue os seus pecados e abandone as velhas práticas, endireite os seus caminhos, ó Senhor Deus. Que haja conserto na nossa igreja, que haja um renovo. Nós necessitamos de uma nova reforma, Senhor Deus, em nome de Jesus. Para que o erro saia, para que o engano saia, Senhor Deus, e sobre somente e unicamente o que mais importa, que é a Sua palavra. Oramos também por todas essas pessoas, a família da Dina Andreata, Valmir, Alex e Suzelaine Tomazini, pela nossa querida Anice, pela nossa querida Dona Zilda, Frank Macron, pelo Hélio, irmão da tia Carminha, pela Olga, pela Alice Salazar, por mim, pela minha casa, pela sua casa, pelos nossos pastores, por todos os membros da Igreja do Nazareno e de todas as igrejas da nossa cidade, região, país e do mundo, Senhor Deus. Que somos uma engrenagem, somos uma família, somos um reino, dividido às vezes por doutrinas, por escatologia, mas somos um reino, Deus, que naquele grande dia olhará para o céu e falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, Senhor, venha com poder, graça e misericórdia, traga esse avivamento pessoal, a necessidade deste conhecimento, dessa realidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço e te louvo grandemente, Senhor Deus, pelo seu poder, graça e misericórdia. Então vem, Senhor, vem. O teu povo está prestes a se colocar de joelho diante de ti. Muitos já se curvaram a ti e creio que muitos se curvarão. Haverá uma grande colheita nesse avivamento e eu creio que ele virá, em nome de Jesus. Oxalá, Senhor, esteja conosco em todo o tempo. Esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A paz, Dona Olímpia. Boa tarde, tudo bem? Oramos pelo Sr. Frank Macron, tá? Espero que ele já tenha melhorado um pouco, tenha saído desse risco. Mas Deus é Deus e Ele faz todas as coisas novas a cada dia. Gente, mais um dia se foi. Nosso 31º dia, o avivamento nos tira da escravidão. Foi muito rico hoje esse estudo, como tem sido os outros dias, mas a cada dia parece que as coisas vão criando nexo, vão se ligando. Isso tem sido muito bom. Espero que vocês aproveitem grandemente isso. Um abraço a todos vocês, que o Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço.